paz de Jesus recaia sobre todos nós, nos oriente, nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Estamos num estudo muito importante a respeito da aplicação que se faz nas mulheres quando elas estão grávidas. Isso se faz assim. Esse tratamento faz desde que a gente fica sabendo. Mas precisa saber o que é que deve ser feito, dependendo da gestação dela, de como é que ela está, o seu todo, sua parte psicológica. Enfim, nós temos que ver o tudo. No momento, nós estamos vendo sobre as dores abdominais que ocorrem, né, durante a gestação. E tanto nesse caso como no sangramento, gente, né, como arrebenta a bolsa, o médico, o cromoterapeuta, ele fala muito que deve ser rigoroso o descanso. Porque a gente sabe que elas levantam, né, aproveitam para ir, às vezes nem é para ir no banheiro, é para pôr alguma coisa, um dispositivo ali, né, para que ela não fique levantando para cá, para lá, para cá, para lá. Quanto mais repouso, melhor. Bom, nós estamos tratando aqui do caso das dores. Aqui, ó, tratamos aqui de alguns casos emergenciais que já aconteceram e passaram pelo Instituto de Cromoterapia Irmã Maria Luísa, em Brasília. E graças a Deus, todos solucionados até com alguma facilidade e sem maiores problemas. Coisa maravilhosa. Mas, por se tratarem de casos emergenciais, teremos sempre que considerar, em qualquer dos tratamentos oferecidos, o estado de desequilíbrio físico, espiritual, energético da paciente, porque certamente ele irá nos cobrar algumas posturas não identificadas aqui neste receituário. As informações inseridas nesse trabalho, evidentemente, foram todas a respeito de períodos de gestação em pacientes normais, sadias, mas existirão sempre algumas problemáticas, assuntos do batimentos cardíacos e também da pressão arterial. Sabemos que o período da gestação modifica todo o metabolismo e o processo hormonal. Então, dificilmente a mulher atravessará o período correspondente completamente sadia, organicamente, o que equivale a dizer que a preocupação maior do terapeuta será direcionada para o seu equilíbrio mental, físico e espiritual. Tomemos como exemplo o problema da pressão arterial da gestante. O argumento de que a pressão arterial baixa é de origem genética é correto. O que não é correto é que ela assim seja mantida. Nessa ordem de ideia, sempre que encontrarmos esta deficiência numa gestante, temos que buscar corrigi-la. Sabem por quê? Caso haja qualquer complicação no momento do parto, sempre será melhor que a paciente esteja bem no seu equilíbrio tensional. Se a pressão arterial estiver baixa, baixarão também as suas resistências físicas. No caso de pressão arterial alta ou descompensada, o problema também será o mesmo, podendo até provocar um colapso cardíaco, isto é, uma parada de origem cardíaca ou respiratória.
Precisamos compreender que, embora cada pessoa seja uma pessoa particular, cada organismo é formado geneticamente com alterações de genes e por isso devemos seguir um padrão de saúde. O fato da pessoa habituar-se a um determinado tipo de reação, como ocorre comumente numa pressão arterial, não quer dizer que seja normal. E certamente ficarão muitos admirados de verem pessoas com relações diferentes em matérias de energias físicas. Outra questão que achamos válida colocar é aquela das inflamações da área durante a gestação. Não podemos deixar de examinar o assunto do ângulo de visão de uma terapia energética, como é a cromoterapia. E se surgir diante do terapeuta um problema desse, qual será a sua atitude? Realmente, uma gestante poderá surgir um pequeno problema inflamatório. Devido a excessos praticados. O primeiro conselho que se pode dar é de que não seja feito nenhum tratamento a nível local, sem uma avaliação médica ou, fora dessa possibilidade, uma recomendação autorizada. Na cromoterapia, podemos tratar o paciente com um anti-inflamatório, que é o verde e o azul, buscando mentalizar somente a área afetada. É de considerar-se que quase sempre a mulher costuma ter coceiras vaginais devido a processo de acidez urinária e um número maior de micções. E nesse caso, será aconselhado o uso de diuréticos fitoterápicos e higiene, sempre após cada micção. Também nesse caso, deve-se observar através de exames de cultura de fezes a existência de vermes. São detalhes que poderão ser encaixados como pequenos problemas relacionados com os problemas gravídicos. Da mesma forma, parece-nos que não custa considerar também os casos de corrimentos com purulência. É uma possibilidade mais remota, porque o corrimento é expelido através da vagina e a purulência sempre fica retida no local, ou melhor, no próprio órgão. Já é um processo infeccioso. Como também falamos anteriormente, pode-se ter uma visão pela queixa da paciente. A gente tem que prestar bem atenção naquilo que ela falar. Nossa, é isso que está acontecendo? E ouvi-la mesmo, passo a passo, na minha coisa, como ela está dormindo, o que está acontecendo, se ela bebendo muita água, se está urinando demais, como já foi falado ali, que há muitos problemas se ela urinar bastante. Agora, quanto ao processo infeccioso da gestante, ele só se tornará infeccioso caso antes haja o inflamatório e assim mesmo não tratado, passando dessa forma a considerar-se a gravidez como de risco. Eu estou falando no caso da parturiente, da grávida, já ter tido esse problema e não tratou, deixou para lá, né? E como já foi falado, precisa ter muita higiene, gente. Muita higiene mesmo. Urinou, faça uma asepsia ali local, né? E não deixe ter coceira, ter problemas que possam dar mais problema para ela que está esperando a criança. E achamos que não custa fazer essas alertas às parturientes, às gestantes.
Qualquer processo inflamatório deve ser cuidado imediatamente, levando ao conhecimento do médico e do terapeuta, se for esse o desejo, para que o problema não se agrave. Porque às vezes falar é uma coceirinha à toa e às vezes não é. Precisa ser visto. Se higienizou, no outro dia continua a mesma coisa, o corrimento, ou então aquela coceira, então vá no médico, né? Ou então converse com o terapeuta que ainda está persistindo aquele problema. Já nos processos inflamatórios, as aplicações serão sempre feitas com as devidas especificações dentro das referências trazidas pela paciente. Assim, se estamos buscando restaurar um canal vaginal com algum pequeno ferimento, ou mesmo o colo uterino, devemos, dentro do mesmo processo, visar o local, principalmente mentalmente, para depois fazermos as aplicações. Nunca esquecer, antes da aplicação, mentalizar a parte a ser coberta pela projeção luminosa. É a seguinte aplicação aconselhada para os processos infecciosos com purulência: passes magnéticos, verificação e ajuste dos campos energéticos, ajuste de corpos, verificação e ajuste dos chakras, azul na aura e no sistema nervoso periférico, 30 segundos cada. Sistema nervoso completo, doação de energia no sistema nervoso central, retirada com doação simultânea de energia no local afetado. Com doação simultânea, hein? Verde, lilás e depois azul. 30 segundos cada, com mentalização do local afetado. Azul geral. Esta aplicação poderá ser feita até 2 vezes ao dia. A paralisação dos sintomas deverá ocorrer logo nas primeiras aplicações. Contudo, deverão ser completadas pelo menos 6. É o que eu falei. Às vezes a pessoa melhorou, não está sentindo mais. Eu tô legal, não precisa mais. Eu tenho que vir, eu tenho que fazer. A gente tem que conversar muito antes de fazer a aplicação, explicando da responsabilidade, da seriedade. Há observação sobre isso, gente. Quando o processo for inflamatório, sem purulência, então não entrará o lilás na aplicação, ficando a mesma somente verde e azul, 30 segundos cada, com mentalização do local afetado. Então, vocês estão vendo aqui que se o problema da grávida tiver com purulência, a aplicação é com aquele grupo, né? Que a gente fala, o verde, o lilás e o azul. Mas, se ela falar, não está tendo purulência, está tudo em ordem, já melhorei, então é só o verde e o azul, com a mentalização do local, sempre. Por isso que nós temos que ter conhecimento da anatomia, né? Onde está o útero, onde está o ovário, né? Se for um caso, por exemplo, já do homem, então nós também temos que saber, para poder, na hora que tiver o problema, né? A gente não vai falar, não, espera um pouquinho que eu vou olhar no meu livro lá, quando estudei de anatomia. Não é. Você já vai. Por isso, na anamnese, você já está segurando. Nossa, tem que ver isso, né? Observar bem, para depois, na hora, tudo ocorra de uma maneira bem simples, né? De uma maneira que deixe aquela pessoa que está sendo aplicada bem segura de si. Porque se ela notar que o aplicador ou o médico está inseguro, acho que é isso. Porque eu vou ver. Depois nós vamos ver.
Ah, não tem coisa pior para a pessoa que está com problema. Porque ela fala, nossa, onde que eu tô? A pessoa não sabe realmente o que deve fazer, o que eu faço? Então, portanto, gente, vá seguramente fazer aquilo que tem que fazer, mas nunca vá aplicando as doidas. Leia, observe, veja como é o tratamento. Por isso, nós vamos demorar bastante, porque vai ser dado a receita de cada tipo de doença. Então, das doenças mais comuns, é lógico. Mas isso vai tempo, gente, dando a receita de cada um, mas haverá necessidade disso. Porque se o irmãozinho que está estudando, que está aprendendo, nem sempre ele está seguro realmente das cores. Então, no aplicar nesse, naquele outro, ele vai criando a experiência, né? Criando cada vez mais e, ao mesmo tempo, ajudando ao nosso próximo a se libertar da sua aflição, do seu desconforto. Quer coisa melhor do que isso, gente? Olhar para o nosso próximo e ele feliz, nossa, não estou sentindo mais nada. Parece que foi tirado com a mão, eles falam. E é lógico, gente, que a cromoterapia não faz milagres. Ela não vai curar um doente que está, né, numa fase difícil, o cromoterapeuta já percebe que ele não levará muito tempo, mas mesmo assim, gente, vale muito a pena você, com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, aliviar, nem que seja por alguns momentos, aquele nosso irmãozinho. Então, numa breve apresentação, nós falaremos sobre outro problema, que é a alergia. Então, até breve.